11h12, nós temos novidades importantes sobre a caixa d'água que estava caindo lá na creche Leonel Brizola, na região do Jardim Marisa, aqui em Campinas. Imagens ao vivo, nesse momento do Marcos Franco. A caixa d'água, gente, cedeu por causa das chuvas dos últimos dias. A nossa equipe está no local para acompanhar toda a movimentação e a retirada da caixa d'água. Thalita Souza, ao vivo, trazendo as informações. Ô, Thalita, estão tendo que cortar a caixa d'água para poder tirar ela? Bom dia para você. Exatamente, Felipe. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Essa previsão inicial é de que ela seja retirada, em duas partes. Isso por conta do tamanho dela. Então, teoricamente, aqui na rua não teria espaço para tirá-la por inteiro. Então, está sendo uma medida de segurança, para tentar fazer essa retirada dessa caixa d'água em duas partes. Então, a informação é que eles vão cortar, pelo pé inicial ali, onde já está vendo essa primeira marcação, onde estava esse funcionário fazendo esse primeiro corte, para ser, então, retirada em duas partes por esse guincho, Felipe. Só para a gente atualizar, então, aqui, essa retirada, a Prefeitura, inclusive, emitiu uma nota, estava prevista para amanhã, quinta-feira, Porém, então, foi adiantada. A fiscalização do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, acompanha por aqui os trabalhos. Essa aqui é a nave-mãe Leonel Brizola, no Jardim Marisa. E como bem você disse, essa caixa d'água acabou inclinando aí por conta das chuvas que acontecem aqui em Campinas, que caem aqui em Campinas desde o fim de semana. Portanto, ela corria aqui, o risco de cair. Teria sido aí uma infiltração que abalou a estrutura, do reservatório, inclusive. A informação é que também esse reservatório já foi esvaziado ontem, E aí, mesmo assim, por segurança, as aulas aqui dessa escola foram suspensas. Além disso, duas famílias aqui da rua, vizinhos, inclusive a creche aqui, foram orientadas a deixarem as suas casas por segurança. Uma teria ido já para a casa de parentes, mas a outra ainda permanece aqui no local. E segundo a prefeitura, esse imóvel era o que apresentava aí menos risco, caso aí a caixa d'água viesse a cair. Essa aqui é a rua Durvalina de Moura Ferrão. Portanto, Felipe, ela segue interditada, até que esse serviço aí seja finalizado nas próximas horas, porque é, sim, um serviço longo, Esse caminhão aqui, o guincho, acabou chegando por volta das 9h30, 11h15 e permanece ainda esse processo de retirada, que deve ainda durar algumas horas. As aulas aqui na unidade de ensino, aqui da nave-mãe, devem ser retomadas na segunda-feira, mesmo período em que o abastecimento de água, que até então está suspenso aqui na unidade de ensino, deve voltar, deve retornar, então, o serviço de água juntamente com as aulas também desses alunos. Felipe. Me parece, Thalita, até que a caixa d'água acabou inclinando mais do que a imagem de ontem, não é? A imagem que nós mostramos em primeira mão aqui no Tá No Ar Campinas. Inclusive tá aí na tela, a imagem de ontem. Parece que a caixa d'água estava mais inclinada hoje. Parece, aliás, que ela está mais inclinada hoje do que estava realmente ontem. Para você ver, gente, o tamanho do problema, tá tendo que ser feito esse corte na caixa d'água. Aí, ó, do lado esquerdo a imagem ao vivo do Marcos Franco e no canto direito a imagem gravada de ontem, visivelmente mais inclinada a caixa d'água do que estava. Aí, ó, visivelmente mais inclinada, definitivamente. Então o risco de desabamento era muito grande. A Thalita tá acompanhando, a Thalita e o Max Franco estão acompanhando desde cedo essa movimentação. Você viu na edição manhã aqui também, não é? Esse trabalho aí, a chegada desse guincho especial. E ainda bem, assim, coincidências ou não, ainda bem que o trabalho foi adiantado para hoje. Porque se fossem descobrir só amanhã que teriam que cortar a caixa d'água para poder retirar ela em partes e tal, ia ser um trabalho muito mais complicado, ia demorar muito mais tempo. Então, adiantando um dia, talvez a segunda-feira, não é? Na segunda-feira as crianças possam estar voltando ali para a creche. Apesar de eu acreditar, minha gente, que não vai ser um trabalho exatamente muito fácil não, viu? Não vai ser um trabalho muito fácil, não. Para você ter uma ideia, ó, nesse momento, eles estão fazendo esse corte mais ou menos aqui nessa região para poder dividir a torre da caixa d'água em várias partes. A partir desse momento,
não é? Inclusive o Marcos está aproximando aqui a imagem. A gente viu agora há pouco, inclusive, um funcionário fazendo uma marcação, né? Não era nem a retirada propriamente dita, mas era só a marcação aqui para poder ver exatamente o ponto. Vai ter que fazer um segundo corte mais para cima, vai ter que chamar gente de escada e tal, nem escada, né? Se bobear até aquelas cestas aéreas, tipo que o pessoal da energia elétrica usa, né? Pra poder fazer mais um corte pra poder ser retirada. Ô Thalita, a informação que nós temos, a informação apurada aí no local, é que a caixa d'água vai ser dividida em duas partes, é isso? Exatamente, Felipe. A informação inicial é de que ela será dividida em duas partes para então fazer essa retirada com uma maior segurança, né? Eu tinha comentado a questão da inclinação, que ela acabou inclinando mais hoje, é uma percepção também minha, mas isso acontece por conta do próprio guincho, né? Como ele já está aí preso à torre, acaba fazendo uma pequena locomoção da própria torre, já que ela está suspensa. Então essa é justamente a impressão que ela está mais suspensa do que nos dias anteriores. Porque então foi feito, né? Ele prendeu, né? O guincho já está preso aqui na caixa d'água, então foi feita uma pequena locomoção com esse processo. E aí acaba dando sim essa impressão de que ela está assim mais inclinada, o que realmente acabou acontecendo, Felipe. Então tá explicado. Então a inclinação, gente, foi por causa da primeira tentativa de retirada aí da caixa d'água, não é? Pelo que dá a entender, vai ser duas partes, mas assim, a parte principal é a parte maior, né? E aqui embaixo, onde foi feito o corte, porque não será possível tirar essa base aqui. Pelo menos é isso o que dá a entender nesse momento, tá? Essa base aqui não poderá ser retirada, até por conta ali da questão da própria terra e do próprio afundamento que tem ali do terreno. Então, por isso que foi feito esse picote exatamente. Está sendo feito na realidade, né? Esse picote exatamente no meio aqui, não é nem no meio, né? A base, para poder ser retirada essa caixa d'água. Bom, a Thalita Souza e o Marcos Franco continuam acompanhando. Dá pra ver até alguns moradores aqui, crianças e tal, acompanhando, né, todo esse trabalho, todo esse processo. É um trabalho que ainda vai demorar algum tempo. A Thalita e o Marcos continuam lá, tem prioridade total, tá? Se por acaso começar a retirar a caixa d'água, a gente vai mostrar ao vivo, exclusivo pra você, porque aqui no Tá No Ar Campinas a gente mostra o problema, cobra a resposta e mostra também a solução. O que vai acontecer com essa caixa d'água é um segundo momento que vai ser feita uma análise. Muito provavelmente, não é? Será colocada uma outra estrutura, porque vai ter que tirar depois. Depois que tirar essa parte que está pendurada nesse momento pelo guindaste, vai ter que ser retirada a parte de baixo, a parte onde está a fundação, né? Inclusive com a terra que acabou desmoronando e provocando a primeira inclinação, para depois ver o que será feito. Então, diz a teoria que o abastecimento de água será retomado até segunda-feira. Possivelmente, gente, não será com essa caixa d'água, tá? Tudo leva a crer, inclusive, que não será com essa caixa d'água. Em alguma forma, esse reabastecimento será feito na creche. Vamos ver se isso vai conseguir ser feito em tempo hábil, até porque, gente, se você olhar o céu ali, tá fechando o tempo mais uma vez no Jardim Marisa. O tempo hoje aqui em Campinas é extremamente instável, então existe a possibilidade de chuva e a chuva atrapalha muito esse trabalho das equipes. Agora que o tempo tá mais estável, é possível que todos passem ali e tal, observem e tal, mas se começar a chover, se chover forte, aí o problema pode ser postergado, digamos assim, pode ser adiado. Thalita Souza continua acompanhando, chama a gente quando tiver mais informações. Aliás, a Thalita volta daqui a pouco também para atualizar pra gente a situação dos rios aqui da nossa região, falar como é que tá a situação de Capivari também, de Piracicaba. A gente tá acompanhando a par e passo toda essa movimentação também, a atualização das chuvas aqui na nossa região. Obrigado por enquanto a Thalita e ao Marcos Franco.